Se você entende que estruturalmente precisa existir uma transformação fundamental no modo de produção, no modelo de sociabilidade, se a gente está falando aqui que a classe trabalhadora tem que assumir o controle dos meios fundamentais de produção, do fim das classes sociais, esse tipo de coisa, não, de fato. Aí não houve nenhuma mudança estrutural mesmo, o que seria, creio eu, o objetivo final de todo mundo que quer uma sociedade menos violenta, menos desigual, que é a sociedade produzida pela sociedade do capital. Que isso, nesse momento, não existem condições nem objetivas, nem subjetivas para uma transformação tão radical como essa. Me diz você se você acha que é o caso que a gente pode organizar no curto prazo ou até no médio prazo uma revolução socialista no país. Qual foi o problema que foi resolvido estruturalmente? Se a gente entende por estruturalmente isso que eu acabei de responder, nada. Se a gente entende que estruturalmente seria capaz de melhorar significativamente a vida de milhões de brasileiros, aí muita coisa aconteceu. E nesses últimos 20 anos, inclusive. Mas eu vou me ater ao último período. O PIB, por exemplo, esse ano passado, cresceu 3 vezes acima da média. Estava previsto 0,8%, cresceu quase 3%. Ah, César, mas veja, as pessoas não comem PIB. Muito bem, 24 milhões de pessoas deixaram de passar fome. Desde o governo, do início do governo Lula. Hã? Eram 33 milhões. 24 milhões saíram dessa condição. Hoje são 9. Evidentemente são 9 milhões a mais do que o que a gente gostaria que existisse. Mas 24 milhões a menos de pessoas passando fome, não dá para dizer que não houve nenhuma mudança e que o governo não toca a luta nenhuma. Quem começou a comer entende muito bem a importância da luta que está sendo tocada. Eu poderia te dizer, por exemplo, que houve aprovação da igualdade salarial entre homens e mulheres, eu poderia te dizer que houve isenção de imposto de renda para quem ganha até 2 mínimos, e isso deve chegar em breve para quem ganha até 5. O salário mínimo voltou a subir acima da inflação. Você tem hoje 90% das categorias profissionais com aumento real de salário. Você tem aí algo... 2 milhões e 700 mil empregos que foram criados, taxa de desemprego é a menor em 10 anos, uma das menores da história. Eu poderia te citar o Farmácia Popular, eu poderia te citar o Mais Médico, com o dobro de médicos, eu poderia te citar 100 novos institutos federais, eu poderia te citar o Pé de Meia, eu poderia te citar 1 milhão de novas vagas no ensino em tempo integral. Isso não é luta nenhuma? Isso não significa nada. Evidentemente a gente quer muito mais. Eu também quero. Agora, o que aconteceu com todo o governo na nossa história que organizou o mínimo de massa crítica para trabalhar a emancipação popular num nível reformista, que é o termo que a gente está trabalhando aqui, não é nem revolucionário. O que aconteceu com Getúlio, cara? Mar de Lama? O que acontece em 54 com Getúlio? O que acontece com o Jango a seguir? O que aconteceu com a Dilma em 2016 e com o Lula em 2018? Mas o que aconteceu com todos esses governos? Getúlio se mata. Jango é derrubado. Dilma é derrubada. Lula vai preso. Esse contexto deve ser ignorado? Nada disso tem que ser colocado em pauta, porque a culpa, de forma mais ampla, é da falta de apetite que o Partido dos Trabalhadores tem por fazer reformas significativas. É óbvio que eu estou me referindo a um contexto de opressão das nossas classes trabalhadoras e das nossas camadas populares que não começou na década de 80 ou com o regime militar e tal. Se você está no campo progressista, evidentemente é disso que a gente está tratando aqui. Você está tratando de processos históricos e culturais de opressão que a essa altura no Brasil já tem séculos. Essa conversa de o governo Lula não toca a luta nenhuma, para mim, eu acho complicado e eu acho que isso caracteriza um erro crasso. A eleição presidencial, porque ela já está em pleno vapor, cara. Dados da Quest, por exemplo, que saíram aí hoje,
mostram que o Lula tem 32%, o Pablo Marçal aparece com 18% e o Tarcísio tem 15%. E essa mesma pesquisa aponta o antipetismo. O antipetismo como principal força da direita reacionária neofascista brasileira. Olha lá vem o Calejon com o argumento de que se não votar no PT, o bolsonarismo volta, a direita volta. Qual que é a tua estratégia de luta para 2026, que já está acontecendo nesse momento? Nesses 202 anos de república, qual outro partido, camarada, foi capaz de eleger o primeiro trabalhador do chão de fábrica, um peão de fábrica, à presidência da República? Qual outro partido foi capaz de eleger a primeira mulher à presidência da República? Isso não significa nada? Qual outro partido conduziu políticas públicas, afirmativas, de inclusão social para a maior parte da população nacional? Qual outro partido retirou dezenas de milhões de brasileiros da linha da pobreza, segundo dados da própria ONU, como eu mencionei anteriormente? Qual outro partido você tem como alternativa para fazer um enfrentamento à extrema-direita neofascista que está se desenhando aí para 2026? Você tem outra alternativa? Eu quero ouvir qual é. Porque se você não tem uma alternativa viável, criticar de uma forma tão ácida o tempo todo é um equívoco. Porque isso está minando as bases do único projeto político que a gente tem para fazer um enfrentamento ao neofascismo nacional. É basicamente isso, mano. Essa é a parada. Nós dois queremos a mesma coisa. Não tenho a menor dúvida disso. Ambos queremos a mesma coisa. Mas você acredita que o partido que mais fez pela classe trabalhadora e popular do Brasil não serve para nada? É um partido inútil, que não compra luta nenhuma. E você acredita que isso é assim por deliberação. Você acha que o partido não faz porque é um partido neoliberal, reformista, pequeno burguês, sei lá. Eu apontei, por exemplo, a correlação de forças no Congresso Nacional. Eu fui criado por um cubano que participou da Revolução Cubana de 1959, alfabetizando adultos. Esse cara participou. Ele participou da Revolução Cubana alfabetizando adultos. E esse cara me ensinou algo que ele aprendeu com a Revolução Cubana, que é o seguinte, cara. A crítica, quando ela é ministrada por uma mente inteligente e realmente bem intencionada, ela deve sempre se fazer presente no momento oportuno e de forma a não constranger quem a recebe. Ele aplica isso com o Díaz-Canel hoje em Cuba. Inúmeras coisas que ele discorda. Ele tem críticas super ácidas e bem embasadas e com propriedade, mas ele toma muito cuidado como ele verbaliza essas críticas, porque ele entende que isso pode causar um dano e um tipo de situação que não é a que ele deseja, principalmente na forma como isso vai ser apropriado pelas estruturas imperialistas estadunidenses que estão sempre à espreita desestabilizar o regime cubano.